Muy buenas noches, Boa noite amados amigos, aos amáveis amigos, presentes, aos irmãos aqui a presentes todos los que están a través e a todos del os que estão Amazonas. através do satélite Amazonas ou da Para mí una internet. bendición grande Para mim é uma grande estar con bênção ustedes en esta ocasión, estar com vocês aqui nesta ocasião compartir con ustedes para compartilharmos unos momentos de alguns compañerismo momentos de companheirismo alrededor de la palabra em de torno Dios da palavra de y su Deus programa e do seu programa correspondente a este tempo final. Leemos una escritura Leamos uma escritura na primeira carta aos Coríntios, verso 5, no capítulo 3, el 14, desde o versículo 5 ao y nos 14. dice el apóstol San Pablo, E o apóstolo São Paulo, por palavra de Deus, nos diz: pues es Pablo y que es Pois Apolo, quem é Paulo e quem é Apolo, senão de ministros, los cuales pelos quais habéis crestes, creído, e conforme lo que a cada o que o uno Senhor deu a cada um, concedió el Señor. Yo planté, eu plantei, Apolo regó, Apolo regou, pero el crecimiento mas Deus deu o lo ha dado crescimento. Dios. Así que Por isso, ni el que planta nem o es que algo, planta é alguma ni el que coisa, riega, nem o que sino rega, Dios que mas da el Deus crecimiento. que dá o crescimento. Y el que planta y Ora, el o que riega planta e o que rega são um, una misma cosa. Aunque cada mas cada um receberá o seu galardão conforme segundo o seu a su trabalho, labor. Porque nosotros somos porque nós somos colaboradores cooperadores de Deus. de Dios, y vosotros Vós sois lavoura de Deus de Dios, edificio de Dios, e edifício de Deus, conforme a la gracia que Dios, conforme a la gracia segundo a graça de Deus que me ha sido dada, que me foi dada. yo como perito arquitecto Eu, como sábio arquiteto, pus o y fundamento, otro edifica encima. e outro Pero cada edifica uno sobre mire ele. Mas como veja sobre cada um edifica, como edifica Porque nadie puede sobre poner ele. otro fundamento Porque que está ninguém puesto, pode pôr el outro cual fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Y Cristo. si sobre este fundamento alguno edificare E se alguém oro, sobre este prata, fundamento piedras formar um preciosas, edifício de ouro, madeira, de heno, prata, de pedras hojarasca, preciosas, de la obra de madeira, cada uno de feno, de será palha, manifiesta, a obra de cada um porque se el manifestará. di- porque el día Na verdade, o dia a declarará, pues, porque por el fuego, pelo fogo será será revelada. descoberta, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la e o probará. fogo provará qual Se seja a permanecer obra la de obra cada de um. alguno, Se a obra esse que alguém edificou nessa receberá parte permanecer, recompensa. esse receberá galardão. Tomamos el verso 9 para nuestro Tomamos o versículo 9 para o nosso tema, porque onde nosotros diz: somos Porque nós somos colaboradores de Dios, cooperadores de Deus. y vosotros sois Vós sois labranza lavoura de Deus de Dios, edificio e edifício de Dios. de Deus. Nosotros somos Nós somos colaboradores colaboradores de Deus. y vosotros sois E vós sois labranza de Dios. lavoura de Deus. Dice San Pablo, Assim São por Paulo nos palavra disse, por palavra de Cristo. Pueden tomar asiento. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El apóstol Pablo, conocedor del programa divino, O apóstolo del Paulo, programa conhecedor correspondiente al nuevo pacto, do programa divino, como perito arquitecto, puso do programa correspondente para o novo pacto, como um perito arquiteto colocou o fundamento, o qual é Jesus Cristo. la iglesia del Señor Cristo, A igreja do Senhor Jesus Cristo está bien fundada está bem fundada sobre la revelación sobre a revelação del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Por eso San Pablo, Por isso, São Paulo en Efesios capítulo nos 2, disse na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 14
a partir do versículo 14. Capítulo 2, verso 14 en adelante de Efesios dice, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós, terrenalmente, pertencemos à família dos nossos pais terrenos, mas como crentes em Cristo, a nossa cidadania celestial, por intermédio de Cristo, quem produziu o novo nascimento. E porquanto o novo nascimento não é terreno, mas celestial, como nos diz na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 ao 21, porque a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, que transformará o nosso corpo. Ele transformará o nosso corpo mortal, corruptível e temporário. São Paulo aqui, o qual São Paulo se refere aqui nesta passagem. E para isso é que será a vinda do Senhor neste tempo final, para transformar os nossos corpos terrenos. Vejamos como nos disse na carta aos Efésios, capítulo 3, versos 20 ao 21, diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. É para isso a vinda do Senhor, para este tempo final, para transformar os nossos corpos físicos mortais corruptíveis, para nos dar um corpo semelhante ao seu corpo glorificado, imortal, incorruptível e jovem para toda a eternidade. Esta é a promessa da parte de Deus por meio de Cristo, o nosso Salvador. E agora somos colaboradores, nos diz São Paulo. São Paulo nos diz que somos seus colaboradores. Donde nos habíamos detenido en el capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros. Seguimos lendo em Efésios, onde havíamos nos detido no capítulo 2. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E por isso é que nós, orando, podemos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, porquanto somos filhos e filhas de Deus. Por isso podemos chamar Deus Pai nosso ou nosso Pai, porque nós pertencemos à família de Deus, à descendência de Deus, por intermédio de Cristo, o segundo Adão.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A principal pedra de ângulo, o fundamento é Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, recordem que a igreja, sendo um templo espiritual, também é comparada a um edifício, como o templo que o rei Salomão construiu lá em Jerusalém, e como o tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto. Porque a igreja é o lugar no qual ele mora, é o seu corpo místico de crentes, a sua noiva ou a sua esposa. Cristo colocou São Paulo e ele dizia que Cristo é a cabeça da sua igreja. Assim como o homem é a cabeça da sua esposa, Cristo é a cabeça da sua igreja. Cristo sendo o segundo Adão, a sua igreja é a segunda Eva para trazer filhos e filhas de Deus, nascidos do céu, nascidos por intermédio do Espírito de Cristo, que entra em todas as pessoas que o recebem como único e suficiente Salvador, e são batizadas na água no seu nome. Para esses é a promessa do Espírito Santo, que se converte numa realidade, numa experiência real. Em quem todo o edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, esse edifício, ou esse templo espiritual, é o seu corpo místico de crentes. E assim como Cristo é a principal pedra, é a pedra de ângulo ou a pedra angular, assim todos os crentes em Cristo também são pedras vivas, porque tudo que Cristo é, todos os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo também são. E disso é que São Pedro nos falou na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4, onde diz: e chegando-vos para ele pedra viva, viram? Cristo é essa pedra vivente. Ou seja, que ele está representado numa pedra, na pedra de ângulo. E vejamos o que segue dizendo. Na verdade, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas, e assim todos os crentes em Cristo. São Paulo nos diz, vós também como pedras vivas, como casa espiritual, cada um como indivíduo, sois edificados casa espiritual de Deus e para Deus. Cada um como indivíduo é um templo de Deus e para Deus, e também forma parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que, como corpo místico de crentes, é também um templo espiritual.
Portanto, tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Como também o ser humano tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Que são essas três partes com as quais o ser humano está constituído. O corpo, que é o que nós vemos, o espírito, que é um outro corpo, porém corpo espiritual de outra dimensão, e a alma, que é o mais importante que a pessoa tem, porque isso é o que realmente a pessoa é. O átrio ou o corpo é o átrio da pessoa como seu corpo. E como templo espiritual, o espírito da pessoa é o lugar santo. E a alma da pessoa é o lugar santíssimo. Essa é a parte mais importante no indivíduo. Por isso, quando Cristo vem em Espírito Santo à pessoa, entra na alma da pessoa, que é o lugar santíssimo da pessoa, como templo espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, porque todos os crentes em Cristo são sacerdotes de Deus e de Cristo. Eles pertencem à ordem sacerdotal celestial de Melquisedeque, da qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E todos os crentes em Cristo, que são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, pertencem a esse corpo ministerial de sacerdotes. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, que todo sacrifício espiritual, toda oferenda espiritual, de cânticos, orações e louvores, oferecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que fizerdes, quer seja por palavras ou por obras, fazei tudo no nome de Jesus Cristo. Isso é que São Paulo nos ensina. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a principal pedra da esquina, eleita e preciosa, e quem crer nela não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Assim, pertencendo ao corpo místico de Cristo, a esse templo espiritual e essa ordem sacerdotal celestial, agradecemos a Deus por Cristo, o nosso Salvador, porque Ele nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus e reinaremos sobre a terra. No capítulo 1 do livro do Apocalipse, nos versículos 5 em diante nos diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe
dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aqui nos mostra que Ele nos lavou com seu sangue precioso e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus. E também no capítulo 5 do Apocalipse nos diz: verso 9 em adelante, 9 al 10, dice, a partir do versículo 9 nos diz: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado e com tu sangue. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a terra, e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Todos os crentes em Cristo nascidos de novo são reis e sacerdotes, porque Cristo nos fez reis e sacerdotes. E no capítulo 20 do Apocalipse, a partir do versículo 4 até o 6 nos diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso será no reino milenar, quando todos os crentes em Cristo, com corpos glorificados e eternos, estarão reinando com Cristo nesse glorioso reino milenar. E também, no capítulo 19 do Apocalipse, nos versículos 7 ao 10 nos diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E aqui mostra-nos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, os crentes em Cristo, são a esposa do Cordeiro. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Assim, vimos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a esposa do Cordeiro. E, consequentemente, todos esses filhos de Deus que nasceriam no corpo místico de Cristo, que é a sua esposa, que é sua esposa e também é sua novia, Cristo se reproduziria por intermédio da sua igreja, que é a sua esposa e também a sua noiva. Cristo se reproduziria em filhos e filhas de Deus.
E no Apocalipse capítulo 22, versículos 16 e 17, nos diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Vejam que Cristo é a raiz e a geração de Davi, é a estrela resplandecente da manhã, ou seja, Ele é o Espírito Santo, a coluna de fogo. Por isso, quando ele apareceu para Saulo de Tarso, lá no caminho a Damasco, no capítulo 9, versículo 22, do livro dos Atos, e também no capítulo 26, ele lhe disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo respondeu para esta luz que ele falava: Senhor, porque aquela era a mesma luz, a mesma coluna de fogo, que tinha aparecido para Moisés lá no Monte Sinai, quando ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. E essa luz lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 em diante. Saulo sabia que essa luz que ele falava, e que era mais forte do que o sol, essa luz era Deus. Ele disse: Senhor, o reconheceu como o Senhor, e perguntou: quem és? Porque Saulo de Tarso, conforme o que ele pensava, estava perseguindo aos inimigos de Deus, aos inimigos da religião mosaica, ou a fé de Moisés. E essa luz lhe disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cristo havia dito: saí de Deus e volto a Deus, saí do Pai e volto ao Pai. E Cristo, no anjo do pacto, está como e numa coluna de fogo no meio da sua igreja, de etapa em etapa e de era em era. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28 e versículo 20. E ele disse também: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E como estaria? Em Espírito Santo. Essa coluna de fogo estaria no meio da sua igreja todos os dias, até o fim do mundo. E o Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito, ou seja, Cristo, em Espírito Santo no meio da sua igreja. E a esposa, que é a sua igreja, diz: vem. Ou seja, que a igreja, o que ela fala é o que Cristo fala para ela. E ela repete, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é o seu corpo místico de crentes, a sua esposa, a sua ajuda idônea, como Eva era de Adão. Deus deu uma ajuda idônea para Adão, a qual conhecemos pelo nome de Eva. E depois de pecarem, estiveram trazendo filhos. Trouxeram filhos, mas na permissiva vontade de Deus, filhos que não tinham vida eterna, senão vida temporária, porque Adão perdeu o direito de continuar vivendo fisicamente, e Eva também, e logo toda a descendência de Adão e Eva. Mas
com o segundo Adão, que é Cristo, e com a segunda Eva, que é a sua igreja. Cristo esteve se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, lhes dando a vida eterna. Assim como os nossos pais nos deram uma vida temporária para vivermos aqui nesta terra, Cristo, por meio da sua igreja, nos deu a vida eterna. E é a vida eterna que recebem todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Em São João, no capítulo 10, do versículo 27 ao 30, Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. O meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Estas são aquelas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, de onde nome algum que está ali colocado pode ser apagado. Por isso, foi que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não se perca, mas obtenha a vida eterna. São João, capítulo 3 e versículo 16. E seguindo com São João, capítulo 10, nos versículos 27 e daí em diante, onde já lemos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna. As ovelhas são aquelas pessoas que escutam a pregação do Evangelho de Cristo, que é a voz de Cristo. A fé de Cristo nasce em suas almas, elas o recebem como único e suficiente Salvador, são batizadas na água no seu nome. Cristo as batiza com Espírito Santo e fogo e produz nelas um novo nascimento. E então, ao nascerem de novo, nascem para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. E entram nessa primeira etapa, na qual se entra na etapa ou fase espiritual do reino, onde se obtém o Espírito de Cristo e, consequentemente, se obtém um corpo angelical. Por isso, cada crente em Cristo tem o seu anjo. E no livro dos Atos, ali nos diz que numa ocasião, São Pedro foi colocado numa prisão e no outro dia o matariam. Mas o anjo do Senhor lhe apareceu, o libertou, o tirou do cárcere. E então Pedro, em seguida, como era noite, foi para a casa onde estavam orando por ele, que era na casa de João Marcos. Bateu na porta e uma jovem chamada Rhodes foi abrir a porta. E quando chegou próximo da porta, ouviu que era Pedro. E cheia de alegria, ela não abriu a porta. Voltou para dentro da casa onde estavam as pessoas orando e lhes disse: Pedro está batendo na porta. Lhe disseram: Rhodes, estás louca. É o seu anjo. É porque os crentes em Cristo daquele tempo tinham o conhecimento de que cada crente em Cristo tem o seu anjo, que é o seu corpo angelical, no qual a pessoa vive logo quando termina seus dias aqui na terra. Porém, esse anjo, a pessoa o tem, e é um corpo espiritual parecido com o nosso corpo, mas é da sexta dimensão, é da dimensão dos anjos.
da dimensão dos corpos teofânicos. Portanto, os crentes em Cristo que morrem fisicamente continuam vivendo nesse corpo espiritual, nesse corpo angelical, na sexta dimensão. E quando Cristo terminar a sua obra de intercessão no céu, Ele passará da sétima dimensão, onde Ele está, como sumo sacerdote, fazendo intercessão no trono do Pai. Ele sairá dali com o título de propriedade, que Ele tomará no céu, passará pelo paraíso, pela sexta dimensão. Ali Ele realizará um juízo, julgará todos os mensageiros das 7 eras e depois virá com eles à terra e lhes dará corpos físicos. Isso será a ressurreição dos mortos em Cristo, com corpos eternos, imortais e glorificados. E isso será ante a trombeta final, ou seja, a mensagem final de Deus. E estes aparecerão para os crentes que estiverem vivos neste tempo. E quando nós os vermos, então nós seremos transformados. E então todos nós teremos corpos eternos, imortais e glorificados. E estaremos aqui na terra por uns 30 ou 40 dias, já com corpos glorificados. Não sabemos se todos seremos transformados no mesmo minuto. Porém, se todos obteremos a transformação no mesmo minuto, pois todos estaremos com corpos glorificados aqui na terra por um espaço de tempo de 30 a 40 dias. Assim como Cristo, depois de ressuscitado, esteve por 40 dias sobre a terra, aparecendo para os seus discípulos. Ou seja, que isso é bíblico. E como Deus atuou em Cristo e por meio de Cristo, Cristo atua na sua igreja e por meio da sua igreja. Assim como o que estava prometido para aquele tempo, Deus o cumpriu por intermédio de Jesus Cristo, atuando por meio dele, tudo que está prometido sobre o novo pacto, Cristo atuará através da sua igreja, ou seja, através dos membros da sua igreja. E porquanto a igreja é quem está sob o novo pacto, Deus está tratando com a sua igreja sob o novo pacto. A sua igreja, que está coberta com o sangue de Cristo, nosso Salvador, que é o sangue do novo pacto. Bem, Cristo disse, no capítulo 26 de São Mateus, nos versículos 26 ao 28, quando ele disse, logo ao partir o pão, na última ceia, dando aos discípulos, disse, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice de vinho, agradecendo ao Pai, disse, tomai dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Portanto, os crentes em Cristo estão cobertos sob o sangue do novo pacto. É com o seu sangue que ele nos limpou de todo pecado e nos limpará de todo pecado, de toda falta ou erro que cometamos e que lhe confessemos. Embora não desejamos cometer faltas, erros e pecados, porém, se alguém comete alguma falta diante de Deus e a confessa a Cristo, Cristo a perdoa e com seu sangue a limpa de todo pecado. E assim a pessoa segue adiante na sua vida cristã, continua seguindo Cristo, ou seja, que problema algum é motivo para deixar Cristo.
Temos que seguir adiante até que sejamos transformados. E então terminarão todos os problemas para nós. Mas enquanto isso, surgirão dificuldades e problemas. O próprio Cristo disse que não seria um caminho de rosas, mas ele disse: se alguém quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, nós temos de compreender estas palavras e sempre seguirmos adiante, até que sejamos transformados. E quando estivermos transformados, todos os nossos problemas terminarão. E daí em diante também continuaremos com Cristo. Agora nós somos colaboradores de Deus, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a ajuda idônea que Deus deu a Cristo, o segundo Adão, para que seja uma ajuda para Cristo em todo o trabalho que Ele tenha que realizar aqui nesta terra, através da sua igreja, por intermédio do seu Espírito que habita na sua igreja. Então, nós somos colaboradores de Cristo, ao sermos a ajuda idônea que Deus deu a Cristo, o Filho de Deus. Por isso, a pregação do Evangelho foi encomendada à Igreja do Senhor Jesus Cristo, a sua ajuda idônea, por meio da qual Cristo estaria falando com a humanidade e estaria usando aos diferentes ministros, porque Ele colocou na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme o capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 11. Esses são os colaboradores de Deus, os instrumentos de Deus, os mensageiros de Deus, colocados na igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio dos quais Cristo em Espírito Santo se manifestaria. E tudo isso para a edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes e para cada pessoa como indivíduo. Nós somos os colaboradores de Deus, como disse São Paulo. E vós sois lavoura de Deus, templo de Deus. Esse templo está sendo construído. E quando termine a construção desse templo espiritual, que é construído com pedras vivas, crentes em Cristo, então virá a sua dedicação. Assim como quando Moisés dedicou o tabernáculo, onde a glória de Deus entrou, e depois quando Salomão dedicou o templo a Deus, a presença de Deus entrou no templo e morou ali no lugar santíssimo. Assim também será a vinda do Senhor ao seu templo espiritual, porque o Senhor virá ao seu templo, e Ele virá neste tempo final, ao lugar santíssimo, que é a era, que corresponde a esse tempo, a era de ouro, a era da pedra angular, porque nas outras etapas da igreja não se cumpriu a vinda do Senhor, porque isso é para este tempo final. E então, todos os crentes em Cristo serão glorificados. A presença de Cristo estará em cada crente em Cristo, em toda a sua plenitude. E haverá uma grande bênção para todos os crentes em Cristo. Haverá uma bênção muito grande na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E em seguida, nos iremos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, o que está muito próximo.
nós já sabemos que não era para a primeira era de São Paulo, pois não se cumpriu naquele tempo. Não era para a segunda, nem para a terceira, nem para a quarta, nem para a quinta, nem para a sexta, nem para a sétima era, porque não se cumpriu nessas eras passadas. Então, para que etapa da igreja será? Para essa etapa na qual nós estamos vivendo. Portanto, estejais firmes no Senhor, sempre trabalhando na obra do Senhor, porque vosso trabalho no Senhor não é em vão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Lembre-se das parábolas das minas e também da parábola dos talentos. Cristo lhes deu talentos ou minas e mandou que trabalhassem em sua obra. E depois, na sua vinda, lhes pedirá contas. E depois, aquilo que ganharam, vejam, não foi tirado deles. Foi-lhes deixado e ainda foi dada uma herança no reino do Messias. Em palavras mais claras, que tudo que trabalhamos na obra de Cristo será em nosso próprio benefício quando Ele reparta as recompensas. Eis que eu venho cedo, e o meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Portanto, a palavra de Cristo que nos diz, fazei tesouros nos céus, elas soam claras quando vemos essas outras parábolas, onde, ao trabalharmos na obra de Cristo, nós estaremos fazendo tesouros nos céus e, consequentemente, Cristo dará o galardão para cada pessoa segundo seja a sua obra. Aí é onde nós queremos ter tesouros. Aqui nesta terra, os tesouros econômicos se desvalorizam. Algumas vezes perdem tanto valor que anos de trabalho que a pessoa realizou, depois é perdido esse benefício que havia obtido nesses anos de trabalho. Portanto, sigam sempre adiante, trabalhando na obra do Senhor, neste tempo final, porque nós somos os colaboradores de Deus. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue, te batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. E estaremos orando por você. As crianças também de 10 anos em diante podem vir aos pés de Cristo. As que estão aqui presentes e aquelas que também estão em outras nações. O mais importante para o ser humano é a vida eterna. E onde podemos encontrar a vida eterna é unicamente em Jesus Cristo. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em Jesus Cristo, no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. A exclusividade da vida eterna, Jesus Cristo a tem, para outorgá-la a todas as pessoas que o recebem como o seu único e suficiente Salvador. Todos nós queremos viver eternamente. E se viver nesta terra, nesses corpos mortais, já é tão bom, e lutamos por estar em boa saúde, sempre, para desfrutarmos desta vida terrena, muito mais será no corpo eterno e glorificado.
É nesse que nós queremos viver por toda a eternidade, num corpo perfeito, semelhante ao corpo perfeito que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Nesse corpo, nós não encontraremos imperfeições. Portanto, estamos tranquilos, conformados com o corpo que temos atualmente. Lembrem, foi o melhor que nossos pais puderam nos dar. E isso nós agradecemos, porque temos a oportunidade de fazermos contato com Cristo, com a vida eterna, para obtermos a vida eterna e obtermos o corpo eterno, que Ele dará para todos os crentes nele. De tal forma que a pregação do Evangelho de Cristo, e ao recebermos Cristo como nosso Salvador, esse é um assunto, é uma questão de vida eterna. Por isso Cristo disse, no capítulo 16 de São Marcos, versículos 15 a 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E pessoa alguma quer ser condenada. Todos nós queremos ser salvos. Todos queremos ser salvos. Todos queremos viver eternamente no reino de Deus, que é o reino de Cristo. Portanto, todos queremos viver com o Rei desse reino, que é Cristo, pelo qual temos que recebê-lo como nosso único Salvador, para que Ele nos receba no seu reino. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui nesta ocasião. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão Te recebendo como único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino. Eu Te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Eu creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti, e eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que Tu perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver eternamente contigo no Teu reino. Torne uma realidade na minha vida a salvação que Tu ganhastes na cruz do Calvário para mim e para todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Eu Te rogo, no Teu nome glorioso e eterno, ó Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E vocês agora me dirão, eu quero ser batizado na água o mais rápido possível, porque Cristo disse, quem crer e for batizado será salvo. E a pergunta é, quando vocês podem me batizar? Porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. Quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida,
para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Esse é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que é tão importante o batismo na água no nome do Senhor. O próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista. E se Cristo foi batizado, muito mais nós temos necessidade de sermos batizados. O próprio Cristo foi quem deu a ordem para que todos sejamos batizados na água no seu nome. Portanto, vocês podem ser batizados e assim podem se identificar com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. E deixo aqui com vocês o ministro Jorge Hernandes, para que eles mostrem como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor. Que todos continuem passando uma noite feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.